parada é a seguinte, como eu falei, essa tier list aqui é pra gente ranquear os jogos do ano. Aqui a gente tem todos os jogos de 2024 da seleção brasileira em ordem. Ó. Primeiro jogo contra a Inglaterra em Wembley e o último jogo mais recente, Brasil e Uruguai. A gente vai ranquear esses jogos de acordo com o que a seleção brasileira fez. Tem um rapaz que perguntou aí no chat, todos esses jogos aqui foram com o Dorival, tá? Ele assumiu a seleção brasileira justamente na primeira data FIFA desse ano, que foi a data FIFA de março, né? Que o Brasil enfrentou a Inglaterra em Wembley e a Espanha no Santiago Bernabéu. Foram dois jogos que parece que foram desenhados pro Endrick, né? Foram desenhados pro Endrick brilhar. Esse primeiro aqui, Inglaterra contra o Brasil venceu por 1-0 com um gol do Endrick. Não foi um jogo grandes coisas da seleção brasileira, mas também não foi um jogo que a seleção brasileira sofreu, né? Eu acho que o Brasil conseguiu lidar até que bem com a Inglaterra. A Inglaterra não estava com força máxima, mas é a Inglaterra, né? Jogando em Wembley. A Inglaterra que chegou na final da Euro, né? A escalação do Brasil nesse jogo foi a primeira escalação do Dorival, ó. Primeira escalação do Dorival, Bento, Danilo vai estar em todas aqui. Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Wendel, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. O Endrick entra no segundo tempo e faz o gol. Eu vou colocar como se salva. Porque assim, era o primeiro jogo, tá? Então obviamente não dava pra cobrar um time bem treinado, não dava pra cobrar um bom futebol, né? Porque ali era mais só questão de entender mais ou menos como é que o Dorival pensava a escalação e tal, os jogadores que iriam ganhar a oportunidade. E mesmo assim o Brasil conseguiu vencer a Inglaterra fora de casa com o gol do Endrick, que foi o primeiro gol do Endrick na seleção brasileira. Ele já tinha jogado pela seleção brasileira ano passado, se eu não me engano, o Endrick ano passado, acho que ele chegou a jogar uns 2 jogos com o Fernando Diniz, 2 ou 3 jogos, não me recordo agora exatamente, mas aí gol ele veio marcar nesse jogo. Então assim, é um jogo que pode se tornar histórico por múltiplos motivos. Ó, esse jogo pode ser histórico se o Dorival Júnior realmente ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ele falou que vai estar na final, ele garantiu que vai estar na final, né? Então, aí vai dizer, putz, o primeiro jogo do Dorival foi lá contra a Inglaterra, em Wembley, tá ligado? Aí vira um jogo histórico. E também pode se tornar histórico se o Endrick se tornar o jogador que a gente espera dele, né? Porque aí, toda vez que falarem do primeiro gol do Endrick pela seleção brasileira, Wembley, Bob Charlton, aí como o Gitz falou, nesse jogo que foi o jogo que o Endrick, na entrevista, né, pós-jogo, ele falou que respeita muito o Bob Charlton, gosta muito dele, não sei o que, do Manchester United, Wembley, papapá. Enfim, foi aí que começou a surgir o negócio do meme, né? Enfim, eu vou deixar aqui no Se Salva. Depois a gente tem Espanha contra o Brasil. Cara, esse Espanha contra o Brasil foi uma loucura, tá? Esse aqui eu também vou colocar no Se Salva. Esse jogo aqui foi no Santiago Bernabéu, lembrando, a Espanha, campeã da Euro. Aqui ela ainda não tinha sido campeã da Euro, óbvio, mas viria a ser. O time da Espanha, cara, tem vários jogadores. Vários não, é praticamente o mesmo time que ganhou a Euro. Porque, ó, o Unai Simon foi titular na Euro. Carvajal foi titular na Euro. Lenormand, Laporte, Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Lamine Yamal. Dani Olmo não foi titular, né? Quem começou como titular foi o Pedri, mas aí o Dani Olmo assume a titularidade com a lesão do Pedri no mata-mata. Nico Williams e Álvaro Morata. Esse aqui é basicamente o time da Espanha que foi campeão da Euro. Aqui, ó. Esse jogo aqui ele teve uma particularidade, porque esse jogo aqui, ele não tinha VAR, né? Foi um jogo em que teria um custo extra se fosse colocar VAR e tal. Aí as federações optaram por não colocar VAR. E aí nessa de não colocar VAR, o Brasil, ó, foi garfado, meu irmão. A Espanha em pleno Bernabéu deu aquela garfada no Brasil. A gente quase perdeu esse jogo, cara, porque, ó, o segundo pênalti, os 2 pênaltis quem bateu e converteu foi o Rodri. O segundo pênalti foi aos 87. E aí o Brasil empatou no minuto 90 mais 6, cara. Lucas Paquetá saiu um pênalti. Lucas Paquetá acabou convertendo esse pênalti e o Brasil acabou empatando. Agora me diga uma coisa, cara. Quem não se iludiu com esse jogo aqui estava morto por dentro, cara. Eu me lembro muito bem, cara. Depois desses 2 jogos aqui, tava geral iludidaço com a seleção brasileira, cara. Tava geral, oh meu Deus, Dorival ganha da Inglaterra na estreia, empata com a Espanha no Bernabéu no segundo jogo. O Endrick, cara. Inclusive já emendando, né? Porque o terceiro jogo
é México contra Brasil. Esse aqui eu vou deixar nessa categoria, teve esse jogo. Porque esse México contra Brasil é um jogo meio foda-se, né? Os amistosos que o Brasil faz ali antes da Copa América. Mas esse jogo aqui, cara, tava geral na expectativa do Endrick ser titular, por causa dos gols que ele tinha feito na outra da FIFA, contra a Espanha e contra a Inglaterra. E ele não foi, né? O Dorival começou o jogo com esse time aqui, ó. Alisson, Ian Couto, Militão, Bremer, Guilherme Arana. O Militão voltando de lesão, né? Ele não tinha jogado os 2 primeiros jogos por causa do problema no joelho que ele tava. Aí o Ederson da Atalanta, Douglas Luiz, Andreas Pereira, Savinho, Evanilson e Gabriel Martinelli. Cara, esse jogo aqui foi onde eu comecei a criticar mais o Dorival. Porque assim, cara, pô, irmão, depois do que o Endrick tinha feito em 2023 aqui no futebol brasileiro, ele deu o título brasileiro pro Palmeiras. Aí ele faz um gol contra a Inglaterra, ele faz um gol contra a Espanha. E no jogo seguinte, o Dorival mete o Evanilson de titular, cara. Tipo assim, cara, com todo respeito, gosto muito do Evanilson, inclusive tá jogando bem no Burnoff, já tava jogando muita bola no Porto. Mas, porra, tava todo mundo na expectativa de ver o Endrick ganhar essa titularidade. E assim, era um jogo, cara, pô, irmão, amistoso contra o México. Essa seleção do México podre de ruim. Olha esse time do México, cara. Nossa, que time feio, cara. Tem até o Chaves aqui, ó. Só falta eu colocar o Nhonho aqui, o Kiko, pra fazer o tridente. Pelo amor de Deus, esse time feio do México. Pô, o que custava colocar o Endrick nesse jogo aqui, cara? Não custava nada, cara. Mas não, meteu o Evanilson. Aí esse jogo aqui o Brasil tava empatando até o finalzinho, ó. O Brasil faz os gols ali com Andreas Pereira e Gabriel Martinelli. E o Brasil consegue a proeza de tomar um empate, cara. Porque o Brasil abre 2-0, esse gol do Andreas Pereira bem rapidinho. E é um golaço, um gol bem bonito. E aí o Brasil consegue a proeza de tomar um empate do México. Só que aí, praticamente no último lance, o Vinícius Júnior cruza pra área e o Endrick dá uma cabeçada simplesmente perfeita e empata o jogo. Próximo jogo do Brasil, Estados Unidos contra o Brasil, também amistoso. Qual foi o time? Estados Unidos contra o Brasil. Foi esse aqui. Olha o ataque. Rafinha, Lucas Paquetá, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esse amistoso aqui contra os Estados Unidos... Esse amistoso aqui contra os Estados Unidos é aquele amistoso que o Dorival Júnior dá uma entrevista coletiva. E aí ele fala que não ia colocar o Endrick como titular ainda, porque poderia acontecer um erro fatal. Eita, Dorival, meu irmão. Eu vou falar uma coisa pra você, olha. Cara, todas as esperanças, todo o empolgou que se criou com o Dorival nos jogos contra a Inglaterra e contra o México, esse empolgou acabou com esses 2 amistosos, cara. Contra o México e contra os Estados Unidos. Esse jogo foi horrível, né? Como falou ali o Van Nistelrooy. Esse jogo foi muito ruim mesmo. O Brasil abriu o placar com o Rodrigo, depois toma um gol de falta do Pulisic, tá? O Pulisic fez o gol de falta. E o jogo acabou terminando empatado. Lamentável demais. Esse jogo aqui, cara, contra os Estados Unidos, eu vou colocar em uma dessas 2 categorias aqui, cara. O que é que vocês acham? Eu acho que merece cair na categoria final só porque é contra os Estados Unidos. Pô, não dá, né, cara? Não dá, né? Enfrentando os Estados Unidos, os caras que chamam futebol de soccer, os caras utilizando esse uniforme horrível. Aí não coloca o Endrick de titular, joga mal pra cacete, empata, toma gol de falta do Pulisic. É uma desgraceira esse jogo, cara. Nossa, esse jogo é horrível. Depois desse jogo aqui, cara, a expectativa pra Copa América começou a dar aquela brochada, né? Depois a gente tem a estreia da Copa América, que foi o empate contra a seleção da Costa Rica. Como eu falei para vocês, a expectativa ela foi diminuindo, né? O Brasil enfrentou a Costa Rica na abertura da Copa América e acabou empatando em 0-0, como vocês podem ver aqui com esse time. Danilo, Militão, Marquinhos, Guilherme Arana. Esse aqui foi basicamente o time que o Dorival utilizou na Copa América, né? A gente reclamou bastante, cara, a gente criticou bastante essa dupla de volantes, né? Bruno Guimarães e João Gomes foram muito mal na Copa América. E era uma dupla que o Dorival, porra, ele insistia, cara. Ele insistiu muito com essa dupla. Acho que ele só veio parar de usar, acho que já no segundo semestre, né? E o Brasil acabou fazendo um péssimo jogo. E esse Costa Rica contra o Brasil vai ficar aqui também no fim do futebol, cara. Pô, é brincadeira empatar em 0-0 com a Costa Rica. Detalhe, a Costa Rica sem o Keylor Navas. Não tava com o Keylor Navas. Não, se tivesse o Keylor Navas lá, fechando o gol, agarrando pra caralho, mas nem isso, cara. Nem isso tinha. E mesmo assim o Brasil conseguiu a proeza de empatar. Depois a gente teve Brasil e Paraguai, que foi o jogo do Vinícius Júnior em 2024, né? Pela seleção brasileira. Esse Brasil e Paraguai aqui também foi um jogo que
de repente poderia servir para dar aquela empolgada, mas eu já tava um pouco vacinado, cara, depois desse jogo aqui. E assim, esse time do Paraguai também é bem ruim. Eles acabaram até derrotando a seleção brasileira depois, mas é um time bem fraquinho. E o Brasil conseguiu golear por 4-1. 2 gols de Vinícius Júnior, um gol de pênalti do Lucas Paquetá e um gol do Savinho. Esse jogo aqui foi realmente um jogo muito bom do Vinícius Júnior, cara. Ele jogou muita bola. Esse jogo aqui eu acho que dá pra colocar como se salva tranquilamente. Até porque esse jogo é a única goleada do ano, né? Aliás, não, tem o Peru. O Brasil teve 2 goleadas no ano. Esse aqui contra o Paraguai e a goleada contra o Peru. Depois a gente teve Brasil contra a Colômbia. Esse Brasil contra a Colômbia aqui foi foda, viu? Cara, eu acho que essa aqui foi a primeira vez que eu vi o Brasil chegar tão... Como é que eu posso dizer? Sem ser considerado favorito contra a Colômbia, sabe? O Brasil chegou pra esse jogo, cara. Pô, tava todo mundo achando que a Colômbia ia passar por cima do Brasil, tá ligado? Que a Colômbia tava jogando muito bem e o Brasil tava jogando muito mal. Então, o pessoal tava pensando que a Colômbia vai destruir, o Brasil, o Rames Rodrigues vai fazer... Vai jogar mais do que o Maradona. E esse jogo aqui acabou sendo empate, né? Brasil e Colômbia acabou sendo 1-1. Mas assim, esse 1-1 é mentiroso, tá? Esse 1-1 é mentiroso. É o jogo do gol de falta do Rafinha, né? Golaço de falta do Rafinha, diga-se de passagem. Mas o jogo acabou sendo empate de forma mentirosa, porque a Colômbia jogou muito melhor. A Colômbia jogou muito melhor, assim, sem dúvida alguma. O segundo tempo, em específico, é péssimo da seleção brasileira. Mas assim, como não foi uma derrota, estava enfrentando um time muito bom, eu vou deixar aqui no foi mal. Não vou deixar no fim do futebol brasileiro, não. Acho que não foi mal, tá justo. Depois a gente tem Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai que foi as quartas de final da Copa América, né? E aí, cara, o Endrick, que ganhou um grandíssimo chá de banco, depois dos 3 jogos seguidos fazendo gol. Ganhou um chá de banco. Ele não só ganhou um chá de banco, como ele começou a entrar mais tarde. Por exemplo, contra a Espanha, ele entra no intervalo para ter o segundo tempo inteiro. Só que na Copa América, cara, o Dorival tava colocando o Endrick faltando 10 minutos, faltando 15 minutos, tá ligado? A minutagem dele foi diminuindo. E aí, quando chegou pro jogo contra o Uruguai, que foi um jogo que o Vinícius Júnior tava suspenso, o Vinícius Júnior tomou cartão amarelo contra a Colômbia e acabou ficando suspenso. O Dorival Júnior do nada meteu o Endrick. O Endrick jogou mal, o time inteiro jogou mal. Esse jogo contra o Uruguai foi muito ruim mesmo. A gente só não perdeu porque o Uruguai também jogou porra nenhuma, né? Tava geral com expectativa no Uruguai para esse jogo, eles também não conseguiram fazer um grande jogo. E aí, o Dorival meteu o Endrick lá do nada. A sensação, cara, é que o Dorival colocou o Endrick nesse jogo pra se blindar. Ele colocou o Endrick nesse jogo pra se blindar. Tipo assim, tá todo mundo reclamando porque eu não coloco o Endrick de titular, eu vou colocar logo no jogo mais difícil. Que aí, se perder, se for eliminado, ninguém vai poder reclamar que eu não coloquei o Endrick, tá ligado? Foi meio que isso. Meio que jogado, sabe? Porque assim, cara, não tem nenhuma coerência ele não colocar o Endrick pra ser titular contra o México, contra os Estados Unidos, contra a Costa Rica, jogos pequeniníssimos, e aí do nada ele mete o Endrick de titular contra o Uruguai. Não faz absolutamente nenhum sentido, cara. Esse jogo aqui o Brasil perdeu nos pênaltis, né? Aquele pênalti lá perdido pelo Militão, que ele vai rindo cobrar. E acabamos sendo eliminados. Brasil contra o Uruguai, vou colocar no foi mal. Com toda certeza foi um jogo bem ruim. Esse Brasil e Equador aqui foi dose, viu, meu irmão? Ó, pro cara assistir esse Brasil e Equador inteiro, é porque gosta da seleção brasileira, viu, meu irmão? Ele tirou o João Gomes e entrou o André. E o ataque com Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Rodrigo. A gente venceu esse jogo aqui com o gol do Rodrigo. Se não me engano, é um gol que o Rodrigo chuta de fora da área, a bola desvia e entra. Esse jogo aqui foi horrível. Um jogo muito, muito ruim mesmo da seleção brasileira. Esse jogo aqui com certeza vai ficar aqui, ó. O fim do futebol brasileiro. Foi um jogo péssimo da seleção brasileira, que a gente ganhou só de 1-0 do Equador. E ainda por cima a gente quase tomou um empate. Segundo tempo o Equador veio pra cima, meu irmão. Começou a dar uns apavoro ali. O Valência começou a dar umas ameaçadas, uns ameaços. E a gente quase tomou um empate. Se toma um empate aqui, cara, nossa senhora, seria triste, viu? E depois, né, pra completar o combo, a gente teve Paraguai contra o Brasil, que também vai ficar aqui no fim do futebol brasileiro. Esse Paraguai contra o Brasil, lá no Paraguai, né, o Brasil perdeu de 1-0 com um golaço do Gomes, né? Quem aí lembra desse gol do Gomes, cara? Ele deu uma trivela de fora da área, a bola foi lá no ângulo, cara. Foi um baita de um golaço mesmo. O Brasil foi com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Lucas Paquetá, André, Bruno Guimarães, Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. Esse aqui foi o segundo jogo do Endrick como titular. Ele foi titular contra o Uruguai e foi titular nesse jogo. E nesse jogo aqui,
ele tirou o Endrick no intervalo, cara. Ele não deixou o Endrick nem respirar no jogo direito. Foi pro intervalo, assim que voltou, ele já tinha tirado o Endrick. Um jogo muito, muito ruim mesmo do Brasil, cara. Nossa senhora, foi péssimo. Esse aqui é o tipo de jogo que derruba o treinador. Mas eu acho que como o Dorival tava há pouco tempo no cargo e não tem opções melhores viáveis no mercado, ele não caiu. Mas enfim, foi um jogo bem ruim, merece estar aqui. Depois a gente teve Chile contra o Brasil. Cara, que sequência, hein? Esse Chile contra o Brasil também foi uma merda. No Chile contra o Brasil, o Igor Jesus virou titular. Rodrigo, Rafinha, Savinho. O Vinícius Júnior não estava disponível nessa data FIFA, né? Ele estava machucado com um problema nas costas. O João Pedro, ele entrou nesse contra o Paraguai. Esse contra o Paraguai ele entrou no segundo tempo. O Brasil saiu atrás do Chile. Se não me engano, gol do Vargas, né? Gol do Eduardo Vargas. Grande Eduardo Vargas, eterno Eduardo Vargas. E o Brasil depois conseguiu empatar e virar com os caras do Botafogo, né? O Igor Jesus marcou o gol do empate. E o Luiz Henrique, que entra no segundo tempo, no finalzinho marcou o gol da vitória com uma bela chapada de fora da área. Esse jogo aqui do Chile contra o Brasil, cara, o Brasil... Putz, não sei, cara. Eu vou colocar aqui no teve esse jogo, porque assim, é um jogo que se salva, pelo menos pela galera do Botafogo ter ganhado chance, tá? Eles estavam merecendo, jogando muito bem. Ganharam chance, aproveitaram. Mas fora isso, cara, foi um jogo que... teve esse jogo. Não dá pra salvar muita coisa não dessa partida. Depois a gente teve Brasil contra o Peru. Esse aqui foi a goleada, né? O Brasil pegou o Peru de jeito. O Peru tava meio pra baixo. O Brasil entrou duro. Em casa e venceu por 4-0. 2 gols de pênalti do Rafinha, um gol do Andreas Pereira de voleio e um gol de fora da área do Luiz Henrique. Esse jogo aqui foi bem tranquilinho, cara. Só que é aquele negócio, né? Na época eu falei que foi um jogo que é um pouco difícil de você cravar se foi um bom jogo ou se foi um jogo ruim, porque, cara, o Brasil tava muito travado nesse jogo até sair os pênaltis, sabe? Os pênaltis foi o que destravou o jogo, porque o Brasil não tava conseguindo criar, não tava conseguindo produzir contra o Peru, mas aí os caras do Peru começaram a fazer uns pênaltis estúpidos, o Rafinha cravou os dois e no segundo tempo foi bem tranquilinho mesmo, o Brasil fez 4-0 de boa. Então é um jogo que eu vou colocar aqui mais pelo placar, mas fica aí esse asterisco, né? Que não foi um jogo tão... Tipo assim, o Brasil passou por cima do Peru, o Brasil subiu em cima do Peru e não saiu mais. Não foi exatamente isso, não. Depois a gente tem Venezuela contra o Brasil. Aqui já são os 2 jogos mais recentes, né? Venezuela contra o Brasil e Brasil contra o Uruguai. Os 2 o Brasil empatou. Cara, que ano, hein, bicho? Que ano desgramado da seleção brasileira. Venezuela contra o Brasil, a gente saiu na frente e conseguimos tomar um empate. E foi um jogo que o Brasil finalizou menos do que a Venezuela e finalizou menos no alvo do que a Venezuela. Que doideira, viu, meu irmão? Esse aqui eu vou colocar no... Acho que eu vou colocar aqui, vou colocar no foi mal, porque assim, esse jogo contra a Venezuela é um jogo que ofensivamente até que o Brasil foi bem, cara. O Brasil não jogou mal ofensivamente não, mas defensivamente foi um caos. Foi terrível. E aí esse aqui contra o Uruguai, eu acho que tá mais ou menos na mesma categoria. O Brasil até foi bastante competitivo dentro da medida do possível. Mas foi um jogo que eu saí com a sensação de que, cara, se o Uruguai tivesse mais opções, eles poderiam ter vencido. Porque acho que o Uruguai fez uma partida melhor do que o Brasil. Só que mais ou menos ali faltando uns 25 minutos, os caras do Uruguai já estavam tudo cansado e não tinha reposição. Porque assim, o Brasil tem reposição. Quando o Brasil precisa substituir, tem caras bons no banco de reservas. Agora o Uruguai, meu irmão. Porra, o Bentancur e o Valverde passaram o jogo se arrastando porque eles estavam cansados e não tem reposição, tá ligado? Não tem quem entre no lugar deles e mantenha. Enfim, é assim que a gente termina, cara. 4 jogos deu pra se salvar. De 14 jogos deu pra se salvar 4. Inglaterra contra o Brasil, Espanha contra o Brasil, Brasil contra o Paraguai, Brasil contra o Peru. São 3 vitórias e um empate nesses 4 jogos, né? Aí 2 jogos 2 jogos meia bomba, né? México contra o Brasil e Chile contra o Brasil. 4 jogos ruins. Brasil contra a Colômbia, Brasil contra o Uruguai, Venezuela contra o Brasil, Brasil contra o Uruguai de novo. E 4 jogos péssimos. Contra Costa Rica, Estados Unidos, Equador e Paraguai.
Ou seja, passando a régua, foi um ano ruim da seleção brasileira. Foi um ano ruim. Foi um ano que, olhando com a ótica de, pô, o primeiro ano do trabalho do Dorival não é um primeiro ano animador. É um primeiro ano que a gente vai para 2025 com o Dorival Júnior com aquela sensação de que como se fosse tipo, vai cair, tá ligado? A próxima data FIFA, que vai ser em março, o Brasil vai enfrentar a Colômbia e a Argentina. Duas seleções que fazem eliminatórias melhores do que o Brasil. Vem jogando melhor do que o Brasil desde dos últimos anos aí.